Bom dia a todos e a todas que estão aqui conosco no primeiro webinar em português do Programa Internacional de Cooperação Urbana da América Latina e Caribe. Eu sou Fábio Donato, sou gerente de webinários do Rapidesk. Hoje a gente inicia a série sobre o Pacto Global de Prefeitos, pelo Clima e pela Energia, o GECOM. Temos um grupo de apresentadores aqui reunido para realizar essa introdução e o Pacto vai ser a nossa primeira sessão, essa introdução ao Pacto. Então, a gente está aqui com a Marja Edelman, do Secretariado Regional do GECOM. Ela vai falar um pouco sobre o pacto, desde as origens dele e seu alcance global. A Rebeca Borges, que é do Rapidesk também, regional do GECOM, traz a discussão sobre o pacto na América Latina e no Caribe. Ela vai passar um pouco pelas cidades signatárias, o suporte Rapidesk, o que é, a governança e a comunidade regional. A gente tem aqui também a Bruna Cerqueira, gerente de Relações Institucionais do Governos Locais pela Sustentabilidade, o ICLEI. A Bruna vai apresentar os benefícios para a cidade, seus cidadãos e o apoio do GECOM através de suas iniciativas. E para encerrar as apresentações, a gente tem o secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da cidade de Campinas, o senhor Rogério Menezes, que vai apresentar um pouco da experiência da cidade de Campinas enquanto signatária do pacto. As perguntas elas podem ser feitas através do chat, que vai estar disponível durante todas as apresentações, e as selecionadas serão respondidas no final da rodada de respostas. Desejamos a todos um ótimo webinário. Informo que essa sessão está sendo gravada e estará disponível pelo e-mail cadastrado e também em nosso site. Então, sem mais demora, vamos iniciar as apresentações com a Marja e a introdução ao pacto. Marja, por favor. Bom dia a todos e todas. Espero que o volume esteja adequado para vocês. Eu sou a Marja Edelman, eu sou coordenadora do Secretariado Regional do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia na América Latina e no Caribe. É um prazer poder falar com vocês, cidades e as partes interessadas, os atores interessados no Pacto no Brasil. Eu vou falar em nome do Secretariado Global hoje, que até o momento, por enquanto, não dispõe de ninguém capaz de fazer uma apresentação em português. Vocês fiquem à vontade para passar as perguntas, qualquer tipo de pergunta que vocês possam ter ao Fábio, que eu tenho o maior prazer em responder no final dessa série. Então, vamos lá. O que é o Pacto Global de Prefeitos? O Pacto Global é a maior aliança global de cidades e municípios que lideram a luta contra a mudança climática com o apoio de redes municipais e outros atores-chave. Hoje nós contamos com mais de 9.200 signatários ao redor do mundo e essas cidades elas estão avançando na luta contra as mudanças climáticas através do desenvolvimento e elaboração de seus planos de ação climática e energia sustentável com o apoio de diferentes atores, dependendo da região onde o pacto atua. Alguns desses atores que apoiam substantivamente o pacto são as redes de cidades já conhecidas por vocês como C40 e o ICLEI, mas também outras redes internacionais, outras organizações internacionais que trabalham com o tema de mudanças climáticas ao redor do mundo, como a ONU Habitat e a UNFCCC. 4 princípios definem a aliança, definem o Pacto Global. O primeiro é a definição inclusiva. A gente trabalha com o conceito que mudança climática é uma questão transversal em diferentes agendas e, portanto, as mudanças climáticas, as ações climáticas não podem ser resumidas a um conjunto limitado de ações. Nós consideramos também importante a colaboração e cooperação entre os distintos níveis de governo, levando em conta as discussões globais e intergovernamentais. A gente busca também dar visibilidade e acesso aos dados e informação através da página global do site e da página regional, que a Rebeca vai mostrar daqui a pouco. Mas cada cidade no site global possui seu perfil e dentro do seu perfil
existe toda uma questão de transparência e de visibilidade nos dados, onde é possível ver não só as ações planejadas ou promovidas, mas também o impacto potencial previsto, principalmente na redução de emissões de gases de efeito estufa. O quarto grande princípio do pacto é dar maior peso ao papel que os governos locais exercem nas discussões sobre mudanças climáticas. A gente busca atrair e mobilizar investimento para cidades engajadas poderem implementar as ações previstas do seu plano de ação. Próximo slide. Então, hoje nós somos mais de 9.200 municípios em 131 países ao redor do mundo. Juntos somos mais de 800 milhões de pessoas, que representam aproximadamente 10% da população mundial. Considerando o conjunto de compromissos assumidos pelas cidades signatárias do Pacto, desde que totalmente implementados, nós calculamos o potencial de atingir uma redução anual de emissão de CO2, tonelada de CO2 equivalente, de aproximadamente 1,4 gigatoneladas de CO2 por ano em 2030. Então, tem um grande potencial que as cidades juntas, capazes de implementar as ações previstas, conseguem atingir. E isso é bastante significativo para atingir as metas definidas no Acordo de Paris. Eu vou passar agora para a explicação e uma visão global da nossa governança global e dos responsáveis pela definição da visão estratégica do Pacto. A nível global, o Pacto é formado por um conselho diretor, que é formado por 10 prefeitos durante o seu mandato, que representam cidades de diferentes tamanhos, diferentes perfis ao redor do mundo. Eles estão ilustrados ao redor do mapa. A nossa região era representada até o mês passado pelo prefeito de Quito, Maurício Rodas, mas como ele encerrou seu mandato no mês passado, ele vai ser substituído em breve por um outro prefeito da região que vai representar não só a cidade dele, mas a nossa região no Conselho Diretor Global. Além disso, esse conselho ele é co-presidido por 3 importantes personalidades na luta contra a mudança climática. A primeira é o Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, diretor da Bloomberg Philanthropies, que apoia de uma maneira bem importante as cidades ao redor do mundo na luta contra as mudanças climáticas. Um outro co-presidente é o Maroš Šefčovič, vice-presidente da Comissão Europeia, e a terceira co-presidente é a Christiana Figueres, que foi essencial nas negociações para o Acordo de Paris, porque as negociações tiveram lugar durante o mandato dela como diretora executiva da UNFCCC, e hoje ela é uma das presidentes do Pacto Global de Prefeitos. Então, o Pacto Global ele é uma iniciativa liderada por prefeitos, liderada por governos locais, que tem uma abordagem ascendente e que representa as diferentes regiões do mundo. Essa representação ela é feita também através do pacto, o que a gente chama de pacto regional ou pacto nacional, dependendo de como a implementação está ocorrendo ao redor do mundo. A intenção é sempre adaptar os princípios comuns do Pacto Global à realidade e às especificidades de cada região ou cada país. Na América Latina, a gente conta com um pacto regional, que está sendo apresentado hoje, e ele é implementado através do apoio da União Europeia pelo Programa de Cooperação Urbana Internacional, que a
gente abrevia como IUCLAC. A Rebeca vai falar um pouquinho mais sobre isso. E é importante mencionar que os pactos regionais eles são parte integrante completa do Pacto Global, mas como é uma subdivisão que proporciona essa adaptação e atender às necessidades regionais. Eu queria compartilhar com você algumas publicações recentes que estão disponíveis no site Global. Eu tinha colocado um link, eu vou disponibilizar o link na apresentação que o Fábio vai compartilhar com vocês. Essas publicações são importantes recursos para defesa da visão estratégica, para defesa do plano estratégico, do plano de ação. E uma das publicações bastante importantes é essa do canto direito, que é o Summary for Urban Policymakers. É o resumo do relatório especial do IPCC sobre o aquecimento global e o que isso significa para as cidades. É importante mencionar, principalmente com a realidade que a gente está vivenciando no país, no Brasil hoje, que esse relatório foi baseado em mais de 6.000 referências científicas recentes, passou por um processo de 3 rodadas de revisão e consulta e mais de 40.000 comentários de diversos atores, políticos, academia, centros de pesquisa, universidades, sociedade civil em todo o mundo. Então, esse material está disponível por enquanto só em inglês no site Global, mas muito em breve a gente vai traduzir e disponibilizar para vocês no site regional. Com isso, eu encerro a minha apresentação. Eu agradeço em nome do Secretariado Regional e do Secretariado Global a atenção de vocês e fico no aguardo de perguntas no final da sessão. Obrigada. Muito obrigado pela apresentação, Marja. E agora a gente segue com a apresentação da Rebeca sobre o Pacto Regional, na região da América Latina e do Caribe. Rebeca, por favor. Ativei meu microfone. Meu nome é Rebeca Borges e trabalho diretamente no Helpdesk do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia para a América Latina e o Caribe, como a Marja mencionou. Bom, é um prazer estar falando aqui para todos e todas que estão presentes, especialmente nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Não teria como escolher um dia melhor para a gente iniciar essa série de webinários sobre o Pacto. Em relação ao Pacto na região, como a Marja já mencionou, o Pacto é implementado na América Latina e Caribe pelo Projeto de Cooperação Urbana Internacional, que é financiado pela União Europeia, e traz a preocupação e a realidade das discussões em relação ao desenvolvimento urbano sustentável e a mudanças climáticas discutidas na nova agenda urbana, Acordo de Paris, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para a realidade dos entes subnacionais. E isso é feito na nossa região por meio desse programa. Na América Latina, deixa eu mudar o slide. Na América Latina, como vocês podem acompanhar no mapa e na tabela, já temos mais de 362 cidades signatárias, municípios signatários, que se comprometeram com a luta contra as mudanças climáticas e estão sendo acompanhados e apoiados pelo Pacto na região. Como vocês podem perceber, em números de participantes, né, de cidades signatárias, a Argentina, o Brasil e o México são os países que estão despontando, mas a comunidade é muito ampla. Eu vou apresentar nos próximos slides. A comunidade do Pacto busca envolver todas as partes interessadas, né, com foco nos municípios, mas envolvendo toda essa comunidade que vai se estruturar em torno da governança, o governo, entidades, e, bom, vou apresentar como foi pensado pelo Secretariado Regional
e como as atividades e os objetivos são implementados na região. Bom, essa governança, que é ampla, como eu estava dizendo, ela é estruturada com base por meio do secretariado e pelo Comitê Diretivo Regional, que é a instância em que as grandes decisões são tomadas. Os membros desse comitê são os membros fundadores do pacto, né? Então, estão presentes nesse comitê a União Europeia, por meio do representada nas reuniões desse comitê pela delegação da União Europeia no Brasil, a Aliança de Cidades C40, o ICLEI, Governos Locais para a Sustentabilidade, o CAF, né, o Banco de Desenvolvimento para a América Latina, e a CGLU, Cidade e Governos Locais Unidos. Então, nessa instância, as cidades são... nessa instância, esses membros fundadores se reúnem com uma frequência e tomam as decisões que vão orientar os trabalhos e as atividades para a implementação do planejamento do pacto na região. Aqui, a gente tenta apresentar um pouco, nesse círculo azul, Comitê Diretivo Regional, trabalhando em constante coordenação com o Secretariado Regional, e aí os países representados abaixo deles com o número de cidades signatárias, e aí cada país tem um comitê nacional, que é um grupo de trabalho em que ministérios relacionados, organizações são membros e decidem como aprovam estratégias nacionais para a implementação do pacto nesses países. No Caribe, a gente está trabalhando vai ser lançado semana que vem, na verdade, né, um comitê subregional. Inclusive, estão todos convidados a acompanhar as atividades que vão ser desenvolvidas na semana que vem no Fórum Urbano de Cidades Caribenhas. E o lançamento do pacto na sub-região do Caribe. Além dessas instâncias que eu estava mencionando, a implementação do pacto conta com o apoio do Helpdesk, que é onde eu trabalho, e a função do Helpdesk é dar todo o apoio necessário às signatárias e a toda a comunidade, né, do pacto na região, para que todas as atividades sejam implementadas com sucesso. Já vou falar um pouco mais sobre as atividades do Helpdesk. Antes disso, apresentando um pouco do fluxo de comunicação, né, pode parecer um pouco complexo a princípio, mas a ideia é que tudo se relacione às cidades e seja focado nas cidades para que as etapas do pacto sejam concluídas com sucesso. Então, aqui a gente apresenta um pouco mais também o papel dos facilitadores nacionais, que são instituições com capacidade técnica de dar apoio aos municípios no decorrer das etapas do pacto. Para quem tiver interesse em acompanhar um pouco mais, a gente tem uma chamada de expressão de interesse disponível no site. Convido todos a darem uma olhada. Bom, aqui a gente apresenta um pouco, né, em fotos aqui, um pouco das atividades que são desenvolvidas, né. Aqui a gente tem reuniões dessas frequentes dos comitês nacionais, apresentações em eventos, cerimônias de assinatura da Carta Compromisso, enfim, um pouco do que é realizado na região. Aqui eu quero apresentar um pouco mais do que o Helpdesk faz e pode fazer pela sua cidade em relação ao pacto. O Helpdesk é responsável por receber todas as cartas compromissos assinadas por prefeitos na região. Recebemos as cartas, fazemos os registros, enviamos uma carta de boas-vindas, um e-mail de boas-vindas com todas as informações que a cidade precisa saber para dar seguimento à sua participação no pacto. Respondemos a todas as consultas e dúvidas que as cidades e os interessados tenham. Então, agora eu vou apresentar nossas informações de contato para isso. Contribuímos para os eventos, né, como nas fotos anteriores, para eventos de capacitação e desenvolvimento de capacidade e atividades em geral do pacto na região. Preparamos documentos, difundimos, publicamos no nosso site as ferramentas necessárias para que a cidade, que seu corpo técnico possa efetivamente
concluir as etapas e também reportar, enviar para as plataformas de reporte do pacto suas etapas, e difundimos todas as informações que julgamos necessárias que os municípios saibam, os municípios signatários do pacto saibam, para concluir as etapas com sucesso. Convido todos a acompanharem essas atividades nos nossos sites e redes sociais. Temos agora, dando início hoje, né, essa série de webinários também com o mesmo intuito. Bom, além disso... só citando que o Helpdesk e o Secretariado Regional trabalham em constante alinhamento com o Secretariado Global para garantir que todas as informações estejam alinhadas, para garantir que todas as cidades participantes sejam reconhecidas e tenham o melhor apoio possível para concluir as etapas. Aqui eu deixo um pouco dos contatos, né, do Helpdesk, do Secretariado Regional, os nossos telefones de contato, WhatsApp, Facebook, Twitter. Convido todos a darem uma olhada, publicamos muitas notícias, e no site convido todos a... convido todos a darem uma olhada na parte especialmente de comunidade. Nós apresentamos quais são as organizações membro de cada um dos comitês nacionais, dá para dar uma olhada quais são os coordenadores nacionais do Pacto no Brasil, né, que são também pontos de apoio do Pacto, assim como o Helpdesk, eles são associações, têm essa função de dar apoio, né, com uma perspectiva diferente. Os coordenadores nacionais são instituições que normalmente são associações de município ou outras organizações relacionadas à temática que dão suporte às cidades signatárias também. Bom, concluo aqui a minha colaboração para o webinário e fico aberta a receber as perguntas que vocês tenham e também a receber, seja agora no webinário ou depois por e-mail, por telefone, WhatsApp, qualquer contato de interesse por parte de vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Bom final de webinário. Rebeca, muito obrigado pela apresentação. E agora a gente vai seguir, então, para a apresentação da Bruna, que vai falar um pouco sobre as vantagens da adesão ao pacto. Bruna, por favor. Olá, bom dia a todos e a todas. Obrigada novamente ao Secretariado do Pacto pela organização e pelo convite. Fico muito contente de poder compartilhar com vocês o que a gente está pensando em termos de apoio aos municípios que são signatários dessa iniciativa, para ajudá-los a cumprir com esse compromisso. Meu nome é Bruna Cerqueira, eu sou gerente de Relações Institucionais, Comunicação e Estratégia do ICLEI para a América do Sul. Para quem não conhece, o ICLEI é uma rede global de municípios que trabalha especificamente pelo desenvolvimento sustentável. Hoje a gente tem mais de 1.750 cidades em todo o mundo e aqui na América Latina, na América do Sul, somos 75 e crescendo. Então, acho que seguindo as apresentações da Marja e da Rebeca, fica já um pouco mais contextualizado a gente falar sobre o porquê de se juntar, mas na verdade os benefícios que as cidades que fazem parte, que são signatárias dessa iniciativa, conseguem acessar. Passando aqui, eu acho que a gente tem algumas perspectivas, né? Por que uma iniciativa como essa se forma? Qual que é o benefício adicionado, considerando que a gente já tem redes de municípios trabalhando com isso, uma série de organizações que estão trabalhando com isso, com o apoio dos municípios ao tema de mudança do clima. O que é o diferencial que o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia consegue oferecer para os municípios? É justamente essa comunidade global, conectar essa comunidade global e extrair a força que tem em trabalhar em conjunto. Então, acho que aqui alguns pontos-chave da perspectiva do fortalecimento das redes. Então, a ideia do pacto não é criar uma nova rede, mas é conectar essa força que já existe em cada contexto nacional, da perspectiva regional, da perspectiva global, para que a gente tenha um olhar comum e trabalhe junto, porque com isso a gente consegue um impacto muito maior. A gente consegue trabalhar em cooperação e intercâmbio de conhecimento. O segundo ponto é dar voz e visibilidade para o papel dos governos locais no tema de mudança do clima.
Essa definitivamente é uma agenda que várias das redes já levam há bastante tempo, mas a união dessas vozes, a gente levar isso de maneira com uma estrutura tão mais robusta, tem uma capacidade de alcance claramente diferenciada. E aí isso quer dizer que a gente consegue maior reconhecimento para o papel dos governos locais, que a gente consegue entrada com mais atores para apoiar a agenda dos municípios, e a gente consegue trabalhar e trazer mais recursos em termos de capacitação técnica, financiamento para o contexto local. E a gente também trabalha no fortalecimento do diálogo entre os níveis de governo. Então, como a Rebeca apresentou na nossa estrutura de governança, em cada contexto nacional, a ideia é que os nossos comitês nacionais reúnam as representações dos municípios, das entidades municipalistas e os ministérios que estão responsáveis pela agenda. Além disso, a gente conecta o pacto no nível global, né? Então, a gente vê que a gente tem como uma das co-presidentes a Cristina Figueres, representando aí o histórico da UNFCCC e a conexão com a grande conferência das Nações Unidas sobre o tema de mudança do clima. Isso nos ajuda a conectar as políticas entre os níveis de governo, a garantir uma coesão e a garantir que esses compromissos locais apoiem e fortaleçam os compromissos nacionais, as NDCs. A partir dessa visão, globalmente, o Pacto está focando em 3 áreas prioritárias de iniciativa para extrair essa força da comunidade global e levar isso para os municípios que são signatários. A iniciativa Data for Cities, Innovate for Cities e Invest for Cities, que eu vou abordar um pouquinho mais e aí depois eu vou entrar no que a gente está olhando e oferecendo aqui no contexto nacional Brasil. Acho que a Madi e a Rebeca já apresentaram a nossa governança. Eu coloquei aqui as logos das redes e das organizações que estão nessa grande comunidade global para mostrar o que é extrair a força dessa comunidade global, né? São organizações que estão trabalhando há muitos anos com essa agenda, que têm um acúmulo nessa agenda, que trazem cada uma da sua perspectiva forças diferentes que, se unindo, têm um potencial muito maior. E na região também já foi apresentado. E a Rebeca também já falou dos nossos comitês nacionais. Aí eu queria ressaltar o contexto Brasil, né, em que a gente tem as principais redes de municípios, redes de prefeitos, conectadas com essa iniciativa. Então, a Frente Nacional de Prefeitos, a Associação Brasileira de Municípios e a Confederação Nacional de Municípios, a CNM. Dessas 3 iniciativas, eu já vou entrar diretamente nelas. A iniciativa Data for Cities tem um olhar sobre como que a gente extrai dados para apoiar a tomada de decisão e a ação no contexto dos municípios. Então, a gente sabe que uma grande dificuldade, o município que está começando precisa fazer o seu inventário, precisa entender como que eles estão trabalhando. A gente trabalha isso no âmbito local e a gente vai ver no contexto brasileiro o que a gente está oferecendo para apoiar cada cidade. Mas no contexto global, o Pacto está olhando para qual é o próximo passo de como a gente usa alinhamento metodológico e tecnologia para conseguir apoiar os municípios em grande escala. Então, uma das grandes ações recentes dessa iniciativa foi o trabalho em um quadro comum de reporte, esse Common Reporting Framework em inglês. Isso nos dá uma capacidade, a gente já tinha avançado como governos locais nessa comunidade, para metodologias de inventários, por exemplo, mas o Common Reporting Framework é mais amplo do que isso. E ele alinha também com outras iniciativas que não estavam sendo consideradas antes, né? Então, a ideia aqui é dar um quadro claro, comum, que nos permita a comparabilidade, que nos permita a segurança para trabalhar em metodologias similares, em metodologias que se conversem ao redor do mundo. A gente também está trabalhando em um portal de dados para ajudar os municípios. A gente sabe que muitas vezes essa é uma grande dificuldade que os municípios têm, acesso aos dados, como que a gente trabalha a elaboração dos nossos inventários e planos, se a gente não consegue acesso a esses dados. Então, claro que tem sempre a perspectiva local de conexão com os atores para a obtenção dessas informações, e elas são muito mais valiosas quando a gente trabalha o mais próximo do local possível. Mas a ideia aqui é que a gente amplie as capacidades, que a gente já faça uma parte do processo. Isso está sendo trabalhado com o WRI para ser disponibilizado para os municípios globalmente. E aí, a outra coisa que eu queria destacar, que eu acho que é muito interessante, de extração do poder desse tipo de iniciativa, é uma colaboração que foi iniciada com a
para a criação do que é o Environmental Insight Explorer. Então, a ideia aqui é usar as ferramentas de mapa do Google para extrair disso informações sobre as fontes de emissão nos municípios. Foi feito um piloto com algumas cidades, incluindo Buenos Aires, na nossa região, e a ideia é que a gente possa expandir a partir daí, mas é um exemplo de como que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, a favor da tomada de decisão com base em dados. A próxima iniciativa de enfoque do Pacto é sobre inovação, é como a gente inova para as nossas cidades. Então, o que se propõe aqui é que a gente olhe para quais são as agendas de pesquisa e inovação para a cidade. E a gente sabe que cada uma está trabalhando no seu território, cada rede está trabalhando nas suas próprias agendas, mas como que a gente agrega essa informação e olha para uma agenda comum de pesquisa e inovação. E isso tem muito a ver com uma declaração política que foi adotada, que é a Declaração de Edmonton, para marcar essa necessidade de a gente passar a tomar decisões com base em informações científicas, em dados. Isso é o que move essa agenda dessa iniciativa. E, finalmente, uma iniciativa sobre investimento. A gente sabe, quando a gente começa a falar com prefeitos e prefeitas sobre pacto, compromisso pelo clima, uma das primeiras perguntas é: legal, mas quem paga, de onde vem o recurso? Então, o poder da gente conseguir também conectar toda essa comunidade é a gente conseguir fazer conversas com grandes financiadores, com grandes bancos, de uma perspectiva agregada e coletiva. Então, aí olhando não só para especificidades de um contexto ou de um município, mas olhando para as macro tendências de financiamento. E aí o que está se buscando aqui é como que a gente atrai novos capitais, como que a gente olha para novos modelos de financiamento, trabalhando, por exemplo, na promoção de planos de investimento com uma abordagem vertical, ou seja, conectando as estratégias nacionais ao que pode ser realizado nos municípios e, com isso, a gente alcançando um impacto maior do investimento do financiador. Atração de capitais privados, olhar para quais são os obstáculos, de fato, para o investimento nessa agenda. E aí, um exemplo recente super concreto é a iniciativa que foi lançada pelo Banco Europeu de Investimento, que é o Global Climate City Challenge, junto com o Pacto. Aqui, a gente abriu chamada para municípios signatários do Pacto em todo o mundo, para que eles apresentassem os seus projetos, e o Banco Europeu de Investimento vai apoiar 6 desses municípios na estruturação de projetos para financiamento, muito possivelmente sendo financiados numa etapa seguinte. Saiu, na semana passada, a lista dos 20 municípios finalistas para esse processo, e a gente ficou super feliz de ver que desses 6 são municípios da América do Sul, 4 são municípios brasileiros, então que os projetos que vieram daqui foram bons projetos, boas ideias, e que vão avançar para essa próxima etapa de seleção, para chegar aos 6 que vão ser apoiados. Mas é algo muito concreto que o Pacto consegue usar a sua força para oferecer. Aqui no contexto Brasil, a gente está trabalhando no âmbito desse Comitê Nacional do Pacto em uma estratégia comum, que reúne as redes globais do Pacto que estão aqui, então ICLEI, C40, as representações da CGLU, que são a FLACMA e o Mercocidade, mas as redes municipalistas brasileiras, né, como eu tinha mencionado, a FNP, a BM, CNE. E aí a gente começou a olhar para qual que é nosso foco de estratégia. A gente tem hoje, foi apresentado aqui pela Rebeca, 109 municípios brasileiros que já assinaram esse compromisso com o Pacto. Para esses 109 municípios, esse compromisso tem ações muito concretas, né? O prefeito, a prefeita tem que entregar seu inventário, tem que entregar sua análise de vulnerabilidade, o seu plano de ação, a sua meta de redução de emissões. Como que a gente vai fazer para garantir que não fique só no compromisso? Então, a estratégia que a gente está olhando aqui é como que a gente abre uma ampla base de apoio para que qualquer desses 109 municípios possa acessar e possa conseguir cumprir com o seu compromisso. Então, de maneira ampla, a gente está oferecendo capacitações que foram elaboradas pelo ICLEI sobre inventários de emissões de gases de efeito estufa e depois sobre planos de ação climática. É uma série de capacitações que são feitas online, mas elas são apoiadas também por documentos de apoio, documentos modelo que o município pode usar. E a ideia é que isso não só capacite os gestores, mas que isso seja um passo a passo
para que esses gestores consigam, por conta própria, elaborar esses documentos. Então, a ideia aqui é que a gente consiga escalar a possibilidade de entrega dos compromissos que estão sendo assinados. Eu estou vendo aqui que tem uma pergunta já da Tatiane, agradeço muito pela pergunta. Eu vou só terminar essa primeira a apresentação e aí em seguida eu respondo se o Fábio estiver de acordo. Além dessas capacitações, né, dessa parte que é online, a gente está olhando para como que a gente pode apoiar grupos de cada uma das redes municipalistas brasileiras a juntos se apoiarem para andar nessa agenda, né, para fazerem de fato seus inventários, para fazerem de fato seus planos de ação. E aí, com cada rede, a gente está olhando para um foco específico de municípios para apoiar nesse processo. Com a FNP, a gente teve uma primeira rodada com um grupo de 11 municípios da frente, em que a gente fez uma primeira etapa de capacitação presencial, de formação do grupo, e a ideia é que agora esse grupo siga e possa aproveitar esses momentos online, mas também interagindo entre eles. Então, a ideia é criar aqui uma comunidade menor de apoio, em que os municípios consigam avançar juntos e consigam se apoiar, tirar dúvidas entre eles, porque, claro, nós estamos aqui, né, como a nossa equipe de especialistas do ICLEI para fazer isso, mas tem uma diferença enorme quando você está falando de município para município. Aí, a gente com a ABM, a ideia é muito similar, mas como o foco da ABM é trabalhar com municípios menores, municípios, e o que eles definiram, né, trabalhar com municípios que estão nas regiões metropolitanas, mas que não são as cidades sedes dessa região metropolitana, e que muitas vezes ainda não começaram a trabalhar com essa agenda, a gente quer, além de apoiar esses gestores no processo de planejamento, olhar também para uma ação concreta que eles possam tirar do papel e mostrar no território o que significa lidar com a mudança do clima. E aí esses prefeitos definiram que isso vai ser uma ação relacionada à energia, então a gente vai dar o suporte, informações de base, e cada um dos municípios vai definir um projeto para já implementar, colocar no chão e mostrar para a sua população o que significa concretamente falar sobre isso. E com a Confederação Nacional de Municípios, a CNN, a gente está trabalhando também numa perspectiva similar, de ter um primeiro momento presencial com as prefeitas municipalistas, com o movimento de mulheres prefeitas municipalistas, então também dá esse recorte de gênero. Um primeiro momento presencial com essas prefeitas e com os seus gestores, em que a gente tenha sensibilização, uma introdução ao tema para as autoridades e uma parte de capacitação para os gestores que vão acompanhar o processo. E aí a gente, ao longo do ano, segue com as capacitações. Acho que é isso da forma como a gente está apoiando aqui no Brasil. Vou tocar brevemente, então, eu tenho aqui duas perguntas da Tatiane. Que legal a ação de usar os mapas do Google para ações ambientais. Você tem mais informações sobre que tipo de informação foi coletada nessa iniciativa com cidades piloto que você mencionou? Deixa eu voltar aqui. Isso já está disponível publicamente, está no site. Se você colocar Environmental Insights Explorer no Google, aparece, você consegue ver os dados que participaram do piloto. Se eu não estou enganada, porque eu não estou com isso de cabeça, eles olharam para 3 temas principais. Um deles era energia, se eu não me engano era resíduos e mobilidade, que são as principais fontes de emissão nos municípios. E aí, coletando dados a partir do mapa para esses 3 temas. Isso está disponível online, eu vou pedir, talvez o Fábio pode me ajudar mandando aqui no chat para todo mundo o link. Mais uma pergunta, como posso acessar as capacitações para elaboração dos inventários? Nós acabamos de lançar, então, as capacitações dos inventários vão começar agora no final do mês. Isso já está disponível. Eu vou, então, sugerir que talvez o Pacto, a gente fez uma primeira divulgação para a cidade da nossa rede, e a gente vai trabalhar com o secretariado do Pacto numa comunicação mais ampla para todas as cidades signatárias. Então, isso vai chegar dentro dessa semana, no máximo no início da próxima semana, com as informações sobre registro para as capacitações, e a ideia é que a gente consiga disseminar isso para todas as cidades signatárias. É isso então, muito obrigada pela atenção e pela oportunidade de apresentar, fico aqui à disposição depois também. Obrigado, Bruna.
A apresentação foi excelente. E a gente segue para a última apresentação com César Capáclio, assessor do senhor Rogério Menezes, com o estudo de casos de Campinas. Bom dia, muito obrigado pelo convite. O secretário Rogério Menezes está aqui no momento fazendo a abertura da Semana do Meio Ambiente, né? Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, então a agenda está bastante concorrida. Ele pediu para que eu começasse aqui a apresentação, espero que ele tenha a oportunidade de chegar aqui para falar uma palavrinha com vocês ainda. Mas a nossa ideia aqui é dividir a experiência de Campinas na assinatura do Pacto Global de Prefeitos e nas ações que foram tomadas desde então aqui no município. Tudo começou com, de fato, a assinatura do Pacto Global e de um protocolo de intenções aqui regional, sobre o qual eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Esse é o nosso prefeito de Campinas, o Sr. Jonas Donizete. Em março de 2015, ele esteve presente no Fórum de Prefeitos Latino-Americanos em Buenos Aires. E, na ocasião, ele anunciou, né, a assinatura de Campinas no que era, na época, o Compacto de Prefeitos. Ainda não havia a iniciativa unificada do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia. Mas, desde então, Campinas é signatária dessa iniciativa. A motivação e os principais desafios que a gente teve tem a ver principalmente com o compromisso público e transparência. A partir do momento que você anuncia esse feito e isso tem uma repercussão tanto na mídia quanto junto à população, você tem a expectativa criada e a cobrança feita por meio da população para que as medidas para atendimento do compromisso que você assumiu sejam tomadas. O Pacto Global é uma iniciativa de bastante relevância internacional, então isso permite que Campinas tenha contato com diversas outras cidades que estão nessa mesma iniciativa para troca de experiências, para a construção de uma rede de municípios, principalmente tendo em vista que o protagonismo das cidades ficou bastante evidente nas últimas COP, desde a COP 21 e em particular com a COP 23, além de ser uma possibilidade de acesso a fontes de financiamento. Campinas faz parte aí da lista das 20 cidades que a Bruna Cerqueira mencionou, que estão na long list para receber investimentos do Banco Europeu de Investimentos, por conta de fazer parte aí do Pacto Global de Prefeitos, o que foi para a gente muito significativo. E isso também permite justificar e fortalecer as ações que já estão em andamento com relação à mudança do clima e à mudança do paradigma energético da cidade. Nas fotos aí desse slide vocês podem ver alguns exemplos, que são a adoção dos ônibus elétricos. A gente já tem 15 em circulação e a gente tem uma meta de trocar 10% da frota a cada 3 anos para trocar todos os veículos movidos a diesel para veículos movidos a energia elétrica. A gente também coordenou o plantio de mais de 1 milhão de árvores nos últimos 6 anos e temos implementado o plano cicloviário em Campinas. Você fazer parte de uma iniciativa internacional como o Pacto Global de Prefeitos é ainda mais uma justificativa e um apoio institucional, além do possível apoio financeiro, para que essas ações de enfrentamento à mudança do clima sejam fortalecidas no âmbito da gestão municipal. O protocolo de intenções que eu mencionei foi uma iniciativa para a elaboração regional do inventário de emissões de gases de efeito estufa. Aqui em Campinas nós assumimos o compromisso de fazer um inventário metropolitano. E para isso nós contamos com o apoio da Agência Metropolitana daqui de Campinas, para conseguir que os 20 municípios que fazem parte da nossa região assinassem um protocolo de intenções. E esse inventário ele foi financiado pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente de Campinas, o PROAMB. Vamos falar um pouquinho então sobre a experiência do inventário. Foi o primeiro passo para atender ao compromisso.
Nós fizemos uma contratação por licitação, a Way Carbon, uma empresa que se sagrou vencedora desse processo licitatório, e, para nossa sorte, em parceria com o ICLEI, nós pudemos contar aí com tanto o processo de cálculo das emissões, quanto um processo de capacitação dos técnicos das 20 cidades envolvidos aí no processo. Nós encaminhamos, então, um ofício aos 20 prefeitos, pedindo a indicação de um representante. Esse representante seria responsável por participar desse processo de capacitação e também fornecer os dados municipais para que a gente pudesse fazer os cálculos dos municípios. Esse aqui é um pouquinho... Deixa eu só atender aqui o Fábio, abaixar um pouquinho o volume do... Depois ver se está ok aí para mim, Fábio, por favor. Aqui é o limite territorial, né? A mancha vermelha aqui no estado de São Paulo são os 20 municípios da região metropolitana de Campinas, que quase 3 milhões de habitantes, mais ou menos, compreendem. Esses aqui são os principais resultados, então, do inventário. A gente está aqui falando do ano de base de 2016 e um total de 11 milhões de toneladas de CO2 emitidos, das quais a gente tem Paulínia como 38,5% do escopo 1. Paulínia, ela tem a refinaria de petróleo, a maior refinaria de petróleo da Petrobras do Brasil, e, portanto, grande parte das nossas emissões advém dessa realidade. Vocês podem perceber aqui que 42,7% das nossas emissões são do setor de energia estacionária, que inclui a produção de combustíveis. Então, aqui a Replan, que é a refinaria de Paulínia, corresponde a uma grande parte dessas emissões. Em segundo lugar, bem próximo disso, está o setor de transporte. Isolando o município de Campinas, nós temos que essa barra cinza que vocês veem agora, são 70% das nossas emissões tem a ver com o setor de transportes. Aqui a gente tem municípios que têm muito menos impacto regional nas emissões. No entanto, eles têm a sua realidade municipal que precisa ser enfrentada também. Outra novidade aí do nosso processo foi que nós fizemos não só o inventário de emissões de gases de efeito estufa, mas também o de poluentes atmosféricos. E a gente tem aqui os resultados das emissões de poluentes. Paulínia, mais uma vez, se destaca com as emissões de NOx e SO2, grande parte por conta do diesel, né? O consumo de diesel tem muito a ver com essas emissões significativas aqui, que ultrapassam até Campinas, apesar de Paulínia ser um município muito menor. Apesar de a gente ter traçado isso como um diagnóstico, a terceira etapa do compromisso com o Pacto Global de Prefeitos é o estabelecimento de metas de redução das emissões e daí finalmente ter um plano de ação para que elas entrem em vigor. Como que foi feito esse plano de ação? A gente começou com oficinas com os técnicos dos municípios, levantando as medidas de curto, médio e longo prazo. Foram 33 projetos e 14 linhas de atuação levantadas em, acredito que, 3 ou 4 seminários com a participação dos técnicos, coordenado aí pelo pessoal do ICLEI. No curto prazo, ficam mais as questões de estudos, diagnósticos, pegar os programas que já estão existentes e dar uma fortalecida. Por exemplo, transição energética de indústrias, fazer um estudo a respeito disso. No médio prazo, ficam as ações de planos e programas setoriais, como um plano de mudança do clima para o setor industrial. E no longo prazo, são as medidas que de fato requerem aí um pouco mais de tempo, como uma mudança tecnológica, mudanças legislativas de maior peso, como novas tecnologias de tratamento de resíduos, que requerem aí, provavelmente mais de uma década para que a sua implementação seja feita. Aqui a tabela mostra quais são as metas que a gente tem definidas e elas foram elaboradas a partir das estratégias que foram propostas no plano de ação e também a comparação com outras cidades da América Latina que têm um porte similar
e realidades parecidas com a metrópole aqui de Campinas. Nós pretendemos, então, chegar em 2060 com cerca de 30% das emissões reduzidas, tanto para gases de efeito estufa, quanto para os nossos poluentes. Esse gráfico é muito importante para a gente, né? Essa linha que vocês veem ascendente seria o que aconteceria com as nossas emissões caso nenhuma medida fosse tomada. É o business as usual. A gente tem uma tendência aqui de chegar a mais do que duplicar as nossas emissões atuais. Essa linha do meio são as metas do cenário do Acordo de Paris, que é ficar abaixo dos 2 graus Celsius de emissões, de aumento de temperatura. E, finalmente, a linha de baixo são as metas que nós estamos adotando. Ou seja, se nós fizermos aquilo que nós estamos propondo no nosso plano de ação e, de fato, implementarmos as ações daqui até 2060, nós estamos aderentes às metas do Acordo de Paris. Então, a região metropolitana de Campinas pode-se dizer que está fazendo a sua contribuição para o atingimento das nossas metas. O que a gente vai fazer a partir de agora, né? Como implementar esse plano de ação? A gente tem aí o que precisamos fazer agora no curto prazo é fazer uma política regional de enfrentamento à mudança do clima, porque essas metas que foram elaboradas, elas estão ainda no âmbito da sugestão. Elas precisam ser internalizadas por meio de políticas municipais e regionais para que elas se tornem de fato uma meta oficial. Regulamentar esse plano de ação por normas, decretos e legislações, com possíveis portarias intermunicipais, participar ativamente nas redes internacionais, como o Pacto Global de Prefeitos. Na nossa região aqui, das 20 cidades, apenas 2 são signatárias, mas nós agora estamos aí com a ajuda da Bruna Cerqueira e do pessoal do ICLEI, fazendo uma mobilização de todos os municípios aqui da região, para que todos sejam signatários do Pacto Global. Nós tivemos uma boa recepção por parte dos prefeitos, a carta vai ser encaminhada para eles aí ainda esse mês, e a gente provavelmente vai ter todos os municípios signatários até o mês que vem. E a gente precisa de um monitoramento e avaliação do plano de ação pelos próximos anos. Criar um comitê de enfrentamento à mudança do clima regional e também ter grupos de trabalho dentro dos municípios que fiquem responsáveis pela implementação do plano de trabalho. Eu vou abrir O Fábio aqui vai abrir então a rodada de respostas e daí eu vou responder então a pergunta da Tatiane assim que a bola voltar para mim. Eu fico à disposição aí de vocês para quem tiver mais perguntas, ficam aí os nossos contatos e todo o inventário de gás de efeito estufa de Campinas, contando com as metas e o plano de ação, pode ser facilmente encontrado no site da Prefeitura de Campinas. Então, Fábio, eu passo a bola aí para você e depois eu respondo a pergunta da Tatiane. César, muito obrigado aí pela apresentação. E passando aqui já para a rodada de perguntas e respostas, tínhamos 2 novas perguntas aqui. Eu respondi no chat já para a Paula, sobre a gravação. Então a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube, aqui no chat mesmo tem o nosso link. E a segunda pergunta, que foi direcionada ao César, eu vou passar de novo para ele comentar a pergunta da Tatiane. Obrigado, Fábio. Então, a respeito da pergunta da Tatiane, de fato o nosso lema aqui é a força da inovação. Campinas tem essa vocação de ser uma cidade com foco em tecnologia, com foco em inovação. E a orientação para essa gestão, a segunda gestão do prefeito Jonas Donizete, foi de fato isso. Eu acredito que o Pacto Global ele está completamente alinhado com isso. Se a gente pensar no município de Campinas, em que 70,5% das nossas emissões estão vinculadas à questão do transporte, eu acredito que a gente já sabe mais ou menos onde a gente tem que atuar aqui. Essa mudança da matriz energética do transporte para uma matriz elétrica ou qualquer outra que seja não emissora, vai ser uma das nossas prioridades aqui em Campinas. Nós tivemos o grande benefício de ter aqui em Campinas a implantação da BYD, uma filial de uma empresa chinesa que está fabricando ônibus elétricos
painéis solares aqui em Campinas também, e também começou um processo para táxis elétricos. Então, essa mudança aqui da matriz dos ônibus municipais para a energia elétrica vai ser bastante benéfica. Isso é pioneira, muito inovadora, e a gente pretende, aí a gente está chegando com uma frota de 1.300 ônibus, a gente pretende nos próximos 3 anos trocar 150 deles, além de, enquanto toda a frota não for elétrica, subir a porcentagem de biodiesel de 7 ou 8%, que a legislação exige agora, para 20%. Pelo menos aqui na região do centro expandido, onde nós temos as maiores concentrações de emissões. Essas medidas precisam ser levadas a cabo, e o Pacto Global ele tem sido uma das nossas principais vertentes de atuação, no sentido de ser uma justificativa para priorizar essas ações. No âmbito do investimento do Banco Europeu, que foi mencionado na apresentação da Bruna, nós apresentamos para eles um projeto de 49 trechos de parques lineares aqui em Campinas, que são permeados por ciclovias. Então a gente tem aí uma área de quase 500 km² de restauração, de áreas de preservação ambiental integradas com a parte social, tanto a utilização da população para esporte e lazer, quanto vias de conexão de ciclovias, que também podem reduzir o impacto das emissões do setor de transporte, que para a gente é tão significativo. Maravilha, César. Muito obrigado. E, bom, com a resposta do César, acho que não tem mais nenhuma pergunta para ser respondida. A gente vai chegando ao final do nosso webinário. E algumas considerações aqui nessa caixa. Vocês podem baixar todos os slides que foram utilizados durante as apresentações. E a partir de amanhã, a gente vai enviar um e-mail para todos os inscritos com essas apresentações, o link do vídeo no YouTube. A gente vai colocar hoje no nosso canal, mas a gente envia amanhã por e-mail. E mais alguns avisos. No dia 19 de junho, a gente vai ter o nosso segundo webinário em espanhol, e vai falar um pouco sobre os requerimentos do Pacto Global. E o próximo webinário em português está previsto para o dia 26 de junho, sobre o mesmo tema. Então, eu queria agradecer a todos que participaram, em especial a todos que aceitaram o nosso convite para apresentar aqui um pouco sobre o Pacto Global. E então, fiquem atentos para as próximas informações. E obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.